CAASO foi uma entidade, é uma entidade estudantil que no seu nascimento ele tem uma particularidade muito importante, que é a questão de ele ser uma entidade bem estruturada do ponto de vista administrativo e financeiro. Isso até os anos 70, 80. O CAASO tinha como fonte de recursos, o primeiro eram as anuidades, mas o grosso, 80%, 90% da receita do CAASO, ela provinha do cursinho, que era mantido e dirigido também pela diretoria do CAASO. O cursinho dava lucro e o centro acadêmico era mantido pelo cursinho. Toda a renda do centro acadêmico, todas as publicações que a gente fazia, era fruto do trabalho do cursinho. Esse curso vestibular, né, teve uma época que praticamente era único em todo o interior paulista. O centro acadêmico, com o tempo, ele vai assumindo, então, uma complexidade de atividades, que vai desde a atividade de administrar restaurante, a ter médico, dentista, até atividades de ter um grupo teatral. E nós, na época, montamos o restaurante do CAASO. Nós tínhamos, na época, lá, uma pequena papelaria, e eu me lembro que, na nossa época, tinha uma horta grande, que era administrada também lá pelos alunos. Ela supria o próprio restaurante e o excesso de produção era vendido no mercado. Houve uma discussão na diretoria, ela se resolveu comprar uma Kombi. A Kombi participava muito, né? Então a Kombi vinha gente requisitar, porque nós levávamos panfleto para todas aquelas escolas do interior da USP, né? Que era a Exalc, né, em Piracicaba, agronomia, medicina de Ribeirão Preto, e depois Bauru, odontologia, foi construindo a piscina, o famoso mimeógrafo que só o Reinaldo von Schove sabia operar, e fazer panfletos, distribuir panfleto. Fizemos um fundo de bolsa, onde o estudante pobre recebia um salário mínimo, depois de formado ele pagava o fundo de bolsa. Tudo isso era mantido pelos recursos do CAASO, quando o maior fonte de renda dele vinha do cursinho. Naquela época, o CAASO tinha uma gráfica. Isso era uma coisa muito importante, porque a gráfica viabilizava as ações do movimento estudantil, ou seja, ela permitia que fossem impressos panfletos, boletins, jornais, divulgando todas as ações do movimento estudantil. Então, o que acontecia? As outras entidades, elas encontraram um apoio material nessa situação privilegiada que o CAASO tinha naquele momento. A gente rodava a apostila de cursinho, rodava a apostila de aula e rodava os jornais do CAASO. A gente trabalhava com mimeógrafo alto. Aquilo era a independência que a gente tinha, né? Aquilo era independência nossa. Então a gente tinha como manifestar opinião, a gente tinha como fazer as coisas nossas e fazíamos. No dia do golpe, nós resolvemos fazer uma assembleia e ficar em vigília cívica, porque o golpe levou uns 3 dias para se definir. Houve a presença do delegado da cidade nessa noite, queria saber o que estava acontecendo, queria conversar com a diretoria do centro acadêmico, nós deixamos ele entrar, conversou, aí ele viu que ninguém tinha nenhum armamento, não tinha nada, nós só tínhamos nossas vozes. Os estudantes se reuniram em assembleia e deliberaram que iriam fazer um manifesto do CAASO contra o golpe. Nesse manifesto, né, saiu e foi distribuído aí na cidade, mas ele acabou sendo publicado também num jornal. Quando o movimento realmente eclodiu, nós tivemos que correr atrás, né, recolher os jornais que tinham sido trazidos para São Carlos. Ele foi elaborado na véspera, né, e saiu publicado no dia 1º. E nós tivemos que recolher o jornal para que não se expandisse. Mas era já um manifesto repudiando aquela situação. São Carlos foi uma das primeiras a entrar em greve quando teve um movimento, né, em 31 de março, 1º de abril. Né, e, segundo consta, foi a última a voltar para as aulas na época. Eu fui aconselhado a sair da cidade no dia 31, que como estavam sendo presos todos os presidentes do centro acadêmico, que eu também
né, poderia ser. Como os estudantes são considerados subversivos, um dos primeiros atos do golpe militar é a destruição da sede da UNE no Rio de Janeiro. E com isso, o movimento estudantil vai ser desarticulado pelo golpe. Já nessa época, o centro acadêmico era afiliado à UNE, e a UNE era muito atuante no movimento estudantil. Uma posição que eu reputo bastante importante por ocasião da época da ditadura, do enfrentamento do Caaso à ditadura militar, das posições que ele assumiu contra esse golpe militar que ocorreu e também no enfrentamento à repressão. Nesse contexto, o centro acadêmico começa gradativamente a trazer pessoas para debater, fazer cursos, fazer manifestações, mostrando a presença de problemas dentro da cidade e às vezes até em termos de participação em outros eventos, por exemplo, na capital. Fui retirado de uma e pelo delegado, em frente na Praça de São Carlos, e ele fez eu subir num caixote, e tinha a tropa de choque de Jaú ali, esperando para bater na gente, e não saíram de lá também, e mandou eu fazer um discurso com os soldados dele. Quando eu subi a avenida sozinho depois, já estava todo mundo reunido querendo fazer um movimento para me tirar da cadeia. Nós tivemos um episódio muito marcante, isso me lembra bem, porque entregando um panfleto, um colega nosso entrou na farmácia de um cidadão da cidade que era tido como uma pessoa de direita, etc. E ele foi agredido. Isso foi por volta de 11h30 da manhã. À 1h da tarde, nós tínhamos 340 alunos dentro do centro acadêmico. Isso mostra um nível de facilidade de comunicação, mas também de participação. A gente afrontava um pouco as determinações maiores, que estudante não podia se reunir, então a gente fazia reunião, e achava que a universidade era um espaço intocável. A gente saía muito em passeata, né? Passeata era o nosso foco, e onde a gente avisava o que a gente estava pensando, tá certo? E o nosso foco era fazer a passeata sempre às 4h da tarde, porque às 5h passava em frente a João Faber, e o pessoal da João Faber ia atrás da gente. Isso era registrado nas atas do caso, mas sabendo que a repressão poderia vir aqui e ter contato com esse documento oficial do caso, que registrava toda a posição com relação a esse contexto político, muitos militantes relatam que eles passaram noites e noites reescrevendo as atas do caso. Então existiam dois tipos de ata, uma que era a ata que seria oferecida para a repressão caso viesse fazer uma vistoria aqui, então eles iriam encontrar uma ata que daria conta do quê? Daria conta de atividades triviais da diretoria. Vamos reconstruir o piso da entrada da entidade, o pátio que está assim, as apostilas que não chegaram em tempo, ao passo que as questões políticas que estavam nas atas que eles tratavam ficavam à parte. Também do nível de participação política nossa, que a gente vinha para os congressos da UEE em São Paulo, e teve uma lá que tinha 8 comissões, 4 eram dirigidas pelo pessoal de São Carlos, que era uma escola muito menor. A gente servia de equilíbrio entre os grupos da Politécnica, da Filosofia, sabe? E a participação era intensa, era discussão dia e noite. Foi feita uma determinação que era proibido estudantes se reunirem, não podia se fazer reunião. Então, em resposta a essa proibição que nós recebemos, nós resolvemos convidar o presidente Costa e Silva para uma visita ao Centro Acadêmico CAASE para que viesse debater conosco, estudantes, o problema do Brasil e o problema dessas proibições. E nós sabíamos que ele não viria, mas foi uma forma, assim, até de afrontar um pouco o poder e de gozar o poder que nós fizemos esse convite. Mas ficou marcado o nosso registro. Em todos os momentos desse período da ditadura, o caso nunca deixou de se posicionar contra, nunca deixou de se mobilizar, ou seja, o próprio movimento estudantil local, sintonizado com o movimento estudantil nacional,